Olá pessoal, na Veldica de hoje a gente vai ver como fazer um rio para a maquete. Para começar, a gente vai precisar de tinta acrílica. Como eu quero fazer água com tonalidade de verde, eu vou precisar de uma tinta acrílica verde e uma tinta acrílica preta para fazer a parte mais funda do rio. Vamos começar. O rio ele já tem o leito pronto na maquete, então o que eu preciso fazer agora é pintar o leito do rio para que ele fique na cor que vai dar a tonalidade da água quando a resina for jogada em cima, e decorar ele com algumas coisas, essa no final, ou adicionar pedras. Então, vamos começar com a pintura. Bom, usando um pincel comum, a minha ideia é pintar essa parte lateral de verde, idem para essa parte lateral, e o meio fazer um degradê de verde para o preto. Então isso aqui vai dar a sensação de, por mais que o rio na realidade seja pouco profundo, ele vai dar a impressão de que a água é mais funda pela diferença da cor. Então provavelmente eu vou jogar 3, 4 milímetros de resina em cima do leito do rio, e mais tarde eu vou completar o cenário para ficar mais harmonioso com o resto da maquete. Mas vamos começar então com a pintura. Então eu começo pela tinta verde, que vai ficar ao lado. Eu vou trocar a cor, só para experimentar fazer o preto com degradê. Eu passo o preto só aqui no meio. Eu não estou preocupando em cobrir 100%, porque agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o pincel umedecido com água. Então, enxugando para tirar o excesso. E eu vou trabalhar para fazer o degradê. Então você note que a água já mistura as duas tonalidades, o preto com o verde, de uma maneira bem mais natural do que estava no começo. Então se eu fizer a mesma coisa com o verde, com uma água mais limpa, ele vai ficar mais claro e vai dar a impressão de que eu estou passando marrom e chego pro verde e fico mais profundo onde está preto. Então vou continuar fazendo aqui o trabalho, deixando um pouquinho mais de tom esverdeado aqui no meio, que acho que é o que vai fazer uma diferença boa no final. Então vou dar um pouco de verde aqui. Movimento o pincel com água. Pronto, agora. Aquela transmissão um pouco mais suave.
do verde para a parte mais funda. Enquanto a tinta seca, eu separei algumas pedras para colocar no fundo do rio, então a água vai ficar em volta delas. Então isso aqui é material natural, então isso aqui eu peguei na beira de um lago, então você pode fazer um passeio ou tirar férias e levar um pedaço do teu passeio, das tuas férias, para colocar na maquete. Eu vou lavar essas pedras e depois eu vou colar elas na posição no rio, antes de jogar a resina que vai fazer o efeito da água. Bom, agora que a tinta secou, eu posso passar para a aplicação das pedras. Para isso eu vou usar um pouco de cola branca para que elas fiquem no lugar na hora que eu for colocar a resina. Então o processo basicamente é colocar uma gota de cola branca na pedra e posicionar a pedra no lugar e esperar a cola secar. Bom, agora que o leito do rio está seco e as pedras estão no lugar coladas, então eu posso partir para a próxima etapa, que consiste em aplicar a resina no leito do rio. Então, eu tenho algumas opções. Ou eu posso usar uma resina brilhante, transparente, que você pode comprar uma loja de artesanato, que normalmente é dividida em duas partes, um secante e a resina em si, que você mistura e depois você pode colocar na posição do rio. Ou então eu, no caso, peguei um produto próprio para ferromodelismo, que basicamente é como uma resina, só que uma formulação um pouco diferente, porque ele vem numa parte só e ele seca em contato com o ar. Qual a diferença entre eles? A resina que você compra pronta, muita como essa de ferromodelismo, ela tem que ser aplicada a camadas mais finas. Já a resina que você mistura as duas partes para ter uma única resina no final para aplicar no teu leito do rio, ela demora um pouco mais para secar. Então ela em 24 horas vai estar seca para você encostar nela, mas para você poder trabalhar nela, eles recomendam 72 horas. Essa própria para ferromodelismo, ela seca em 24 horas. Tem uma terceira opção, mas o que eu li sobre ela não é muito bom. Tem um produto que a Wood & Cynics faz, e com certeza tem outros equivalentes de outras marcas, que você derrete uma espécie de resina e enquanto está quente, você coloca ela no lugar do rio. O problema é que falaram que essa resina ela amarela muito fácil com o tempo e dá muito pouco tempo para trabalhar. Então, no caso, eu vou seguir com uma resina normal, seja a normal para ferromodelismo ou a que você pode comprar na loja. Então, com uma das duas, você vai conseguir ter o resultado. Então, vamos à aplicação. Então, as instruções para aplicar o produto são bastante claras. Então, não importa o tipo da resina que a gente vai usar, vai ser bastante semelhante. Basicamente é verter o conteúdo no leito do rio. E no meu caso aqui, eu vou usar um palito de picolé para ajudar a espalhar o produto onde tem que chegar. Note que a camada tem que ser fina, 3 milímetros. Eu não vou virar tudo uma vez só, vou ter que espalhar por todo o rio. Então o palito picolé é para ajudar a entrar o produto embaixo das pedras e cobrir igualmente as pontas. Agora que a gente aplicou a resina sobre o leito do rio, tem que esperar secar 24 horas para esse produto da Wood & Cynics ou até 72 horas, de acordo com o tipo da resina que você tiver usado. Eu esperei 24 horas para secar o produto da Wood & Cynics. No caso da resina talvez fosse um pouquinho mais. E achei que estava um pouco raso, então no caso eu apliquei mais uma camada e vou esperar mais um dia, para que então fique um pouco mais profunda a água e dê um efeito mais legal. Passados alguns meses depois de começar a fazer o rio, eu terminei ele, então algumas etapas assim eu até pulei, mas eu simplesmente esperei secar a resina acrílica. E uma vez seca a resina, eu usei o gloss acrílico ou Water Effects da Wood & Cynics, apliquei ele sobre a resina já seca e com um pincel eu espalhei ele no sentido que a água corre no rio. Então isso dá uma sensação de que a água está correndo, por mais que ela seja estática. Então visualmente é um efeito agradável de se ver na maquete.
Coisas que eu faria diferente numa segunda maquete depois de acabar essa. Primeiro seria eu não fazer o leito do rio tão profundo. Então isso me deu dois problemas. Primeiro, eu tive que completar muito com vegetação. Aqui então vocês devem lembrar no começo do vídeo que tinha um bom tanto de terra marrom em volta. Então esse pedaço eu completei mais tarde com grama e terra. Então não preciso tudo isso. Então, como eu tinha planejado fazer muito fundo, eu não posso encher tudo isso da resina. Então esse foi um dos problemas. Como tem que ser muito raso, 2, 3 milímetros é o bastante. O que vai dar a sensação de profundidade, lembrando, é a cor. Mais escuro no meio e mais claro indo para as bordas. Feito isso, o rio está pronto e agora é só curtir o visual da maquete. Pessoal, fique com o Ferro Dicas e até a próxima!